Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o texto descritivo. Esse tema suscita logo de início duas questões. O que é um texto e o que é uma descrição? Nós vamos então abordar cada uma delas e, para começar, nós vamos abordar o que é um texto. Em linhas gerais, a gente pode definir um texto como qualquer produção escrita. Nesse sentido, portanto, um bilhete que você escreve para o seu amigo é um texto, assim como um artigo de jornal ou até uma tese de doutorado. Há, portanto, algumas características comuns a todas essas produções que nos permitem caracterizá-las como textos. Por outro lado, há também diferenças entre elas, que vão desde a diferença mais óbvia, ou seja, o tamanho de cada uma delas, afinal, o bilhete que eu escrevo para um amigo é bem mais curto do que uma tese de doutorado, para pegar exemplos extremos, mas também há diferenças bem mais finas, bem mais pontuais entre esses tipos de textos. Quais seriam, então, essas diferenças mais finas e que nos permitem reconhecer uma produção como um bilhete que foi escrito para um amigo ou uma outra produção como uma tese de doutorado? Essa diferença está basicamente no registro de língua que a gente usa para escrever um texto ou outro. Assim, a língua que a gente usa para escrever um bilhete para o amigo tem um registro bem mais informal do que a língua que a gente usa para escrever textos acadêmicos, por exemplo. Há, portanto, uma variabilidade nesse registro de escrita que vai permitir que eu conheça um texto como pertencendo a um tipo ou outro. Seria completamente inaceitável se eu escrevesse um texto para um amigo, um bilhete para um amigo, utilizando a mesma linguagem precisa e formal que a gente utilizaria para escrever, como exemplo, uma tese de doutorado. No mínimo, o resultado disso seria o meu amigo achar que eu estou tirando sarro dele. Por outro lado, se eu escrevesse uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, utilizando o mesmo registro informal que o bilhete para o meu amigo requer, a consequência seria, no mínimo, o meu trabalho ser reprovado e eu não receber o título que eu estou pleiteando. É, portanto, necessário a gente escrever com uma adequação de registro, de modo que se utilize o registro que se faz necessário para aquele tipo de texto. Em termos escolares, a gente convenciona dividir os textos em três tipos, basicamente. O texto descritivo, que é aquele texto que pontua, que relata características sobre objetos, lugares, pessoas, animais. O texto narrativo, que é o texto que conta um determinado fato, uma determinada história que envolva alguns personagens. E o texto argumentativo, ou a dissertação, como a gente também pode chamar, que é o texto onde o autor veicula a sua opinião sobre um determinado assunto, embasado para isso em todo um cabedal que ele constrói através de leituras prévias, por exemplo. Nós chegamos então ao ponto que nos interessa particularmente na aula de hoje, que é abordar, dentre esses três tipos de textos, a descrição propriamente. Então, o que é um texto descritivo?
Para responder a essa pergunta, nós vamos de início tentar pensar no que é uma descrição. Para isso, nós vamos ver uma cena, a cena inicial do filme Gritos e Sussurros, do diretor sueco Ingmar Bergman. Vamos ver então. Como você deve ter reparado na cena que a gente acabou de assistir, a câmera faz inicialmente uma tomada mais geral do cenário onde se passa a história. Nesse sentido, portanto, a câmera começa mostrando para a gente um jardim que logo em seguida a gente acaba sabendo que se trata do jardim de uma casa, justamente a casa onde vai se desenrolar toda a trama do filme. E aí, então, ao mostrar a casa, a câmera logo em seguida passa a focalizar um objeto específico da sala dessa casa. Esse objeto é um relógio cujo som a gente já escuta logo de início, ou seja, assim que o filme começa, enquanto a gente ainda vê o jardim. Isto para, de alguma maneira, sobrepor este barulho do relógio a todas as outras coisas que chamam a nossa atenção ali naquelas tomadas iniciais. O ponto que nos interessa, então, é o seguinte: vocês devem ter verificado que, de início, a câmera faz, como a gente já disse, uma tomada mais geral. Ela guia o nosso olhar, portanto, para uma visada mais genérica do cenário. Em seguida, ela vai afunilando o seu olhar e, consequentemente, também o nosso, o dos espectadores, no sentido de, depois de mostrar o jardim, mostrar a casa e, depois disso, então, mostrar para a gente o relógio que existe na sala dessa casa. A nossa tarefa, ao fazer um texto descritivo, se assemelha, portanto, à tarefa do Bergman ao rodar esta cena inicial do filme Gritos e Sussurros. Ou seja, qualquer que seja o objeto de nossa descrição, uma pessoa, um animal, uma cena qualquer, um lugar qualquer, nós também temos que partir de aspectos mais gerais até chegar a aspectos mais específicos ou a um aspecto específico do nosso objeto de descrição
que o torna, por alguma razão, peculiar ou particular. Como é que então a gente faz um texto descritivo? Para responder a essa pergunta, nós vamos inicialmente tomar como exemplo uma receita culinária. Por que isso? Porque a receita, qualquer que seja ela, acaba por descrever os procedimentos que a gente tem que tomar para fazer um determinado prato. Então, vamos começar supondo que você receba uma receita como esta. Num liquidificador, bata óleo, leite, ovos, polvilho azedo, queijo parmesão e sal. Tome cuidado com o sal, pois o parmesão já é salgado. Despeje a mistura em forminhas e leve para assar. A primeira questão que você deve estar se colocando é, bom, mas afinal, qual é a quantidade de cada um dos ingredientes que eu devo usar? Você sabe que existe lá uma quantidade adequada que, se a gente não obedece, acaba por frustrar a nossa receita. Então, um primeiro problema desse texto é que ele não diz para a gente a quantidade de cada um dos ingredientes. Ele também não menciona como é que eu devo fazer a mistura desses ingredientes, tampouco menciona qual o tamanho das formas ou o tamanho da forma que eu devo usar para colocar a mistura e levar para assar. E também não menciona por quanto tempo eu tenho que assar a mistura. E aí então nós corremos o risco ou de assar demais ou assar de menos a mistura, o que também acaba por frustrar a nossa receita. Suponha agora que você receba um outro texto para essa mesma receita de pão de queijo. Ingredientes: 1 copo de óleo, 1 copo de leite, 3 ovos inteiros, 3 copos de polvilho azedo, 100 gramas de queijo parmesão ralado, sal a gosto. Modo de preparo: num liquidificador, bata o óleo, o leite, os ovos, o polvilho azedo, o queijo parmesão ralado e sal a gosto. Tome cuidado com o sal, pois o parmesão já é salgado. Despeje a mistura em forminhas de empadinhas untadas com óleo e leve para assar a 200 graus por 20 a 25 minutos até dourar. Encha só até a metade, já que o pão de queijo cresce bastante. Veja que nesse texto, diferente daquele primeiro, você tem agora todos os detalhes referentes à quantidade dos ingredientes necessários para a receita, assim como o detalhe sobre o tamanho das formas nas quais a mistura deve ser colocada para levar a assar, e também o tempo de forno que a mistura tem que ser submetida. Há, portanto, todo um detalhamento do processo da confecção do pão de queijo. Esse detalhamento vai desde aspectos mais gerais, concernentes aos ingredientes e à quantidade deles, até aspectos mais específicos, como o tempo de forno que a mistura leva. É então mais ou menos nesses moldes que se constrói qualquer texto descritivo. A gente pode, também para fins didáticos, reconhecer basicamente 2 tipos de textos descritivos: uma descrição científica e uma descrição literária. A descrição científica é aquela que está presente, por exemplo, em textos que relatam qualquer tipo de experimento. É só a gente pensar num texto que relate um experimento químico. Esse texto vai funcionar mais ou menos como a receita do pão de queijo que a gente acabou de ver.
Ou seja, para fazer uma descrição técnica como esta descrição de um experimento químico, a gente vai precisar dizer quais são as substâncias que a gente utilizou para fazer o experimento, qual é a concentração de cada uma dessas substâncias, a quantidade dessas substâncias, assim como a gente vai ter que mencionar se a gente misturou essas substâncias utilizando calor ou não. A gente também vai ter que mencionar os equipamentos que a gente utilizou nesse experimento, então pipetas, buretas, tubos de ensaio e assim por diante. E por fim, a gente vai ter que mencionar qual foi a substância que a gente obteve a partir da mistura, a partir desse procedimento de unir substâncias separadas aí inicialmente. Isso tudo então dá para a gente a descrição do meu experimento químico. Mas é possível também a gente fazer uma descrição literária. E esse tipo de descrição se aproxima basicamente daquela descrição que a gente via há pouco a propósito lá do filme do Bergman. Se aproxima também de um quadro, por exemplo, pinturas do Monet, que vão, com cores distintas, jogos de luzes e sombras, acabar por descrever uma determinada paisagem. A descrição literária, então, tem por objetivo o seguinte: produzir pela forma do objeto descrito a emoção estética. Então, veja, para cumprir esse objetivo, a depender do foco que a nossa descrição toma, a gente vai ter que tomar alguns procedimentos distintos. Assim, então, como funciona a descrição dos seres animados? Se a gente considera uma pessoa, por exemplo, como foco da nossa descrição, nós vamos ter que atentar tanto para as características físicas como para as características psicológicas dessa pessoa. Por características físicas, nós entendemos qualquer traço dessa pessoa que a gente consiga reconhecer já numa primeira visada. Portanto, as características físicas fazem parte do aspecto externo da pessoa, foco da nossa descrição. Assim, por exemplo, nós podemos descrever a altura, o peso da pessoa, ou então a cor da pele, a cor dos olhos, a cor e o comprimento dos cabelos, a idade. Afinal, o aspecto externo permite que a gente saiba se uma pessoa é mais velha ou mais jovem, por exemplo. E assim por diante, ou seja, trata-se de atentar para essas características externas marcantes de um indivíduo que a gente queira focalizar na nossa descrição. Por características psicológicas, por outro lado, nós entendemos todos aqueles traços relativos ao comportamento da pessoa. Assim, por exemplo, se a pessoa é alegre, se a pessoa é triste, se a pessoa é calma, agitada, pacífica ou violenta, todas essas são características que fazem parte dessa compleição psicológica da pessoa. No caso, então, da descrição de seres animados, o texto descritivo deve se iniciar com a abordagem das características físicas da pessoa, foco da nossa descrição, para em seguida, então, passar a aspectos psicológicos dessa pessoa.
É como, portanto, se a gente fosse afunilando o nosso olhar sobre tudo aquilo, todos aqueles aspectos que fazem da pessoa um todo. Vamos agora, então, escutar a descrição que o escritor José de Alencar faz para a Índia Iracema no livro homônimo. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Veja que nesse trecho, José de Alencar se atém às características físicas de Iracema. Você então deve estar se perguntando, bom, mas ele não teria também que mencionar as características psicológicas da Índia? Em termos, porque o objetivo do José de Alencar ali naquele livro era exaltar a beleza da Índia Iracema. E ele faz isso atentando para características como os longos cabelos negros de Iracema, ou então o seu doce sorriso, que, como ele vai pontuar, é mais doce do que o jati, que é já uma fruta bastante doce, ou ainda vai exaltar a graça, a graciosidade da Iracema, conjugada à sua agilidade. Isso tudo porque, numa série de obras, o José de Alencar tem por objetivo exaltar o índio nacional, que era, no final das contas, uma característica da escola literária a qual ele se filiava. De qualquer modo, então, você vê ali uma descrição física bastante detalhada para a Índia Iracema. A descrição literária nos permite ainda abordar seres inanimados. Como é, então, a descrição de seres inanimados? Os procedimentos que a gente tem que seguir para produzir um texto como esses abrangem, de novo, todo um detalhamento sobre as características daquilo que nós tomamos como foco da nossa descrição. Então, se nós nos propomos a descrever um objeto qualquer, é preciso atentar para características como o formato, o tamanho, a cor, ou seja, todas essas características que tornam, de alguma maneira, esse foco da nossa descrição algo bastante peculiar. No caso de um objeto constituído de várias partes, cabe então, na descrição, atentar para as mesmas características, mas aí pensando em cada uma dessas partes. A ideia é que cada uma dessas partes, que a descrição dessas partes, então, possa compor a descrição de um todo e possa, portanto, funcionar mais uma vez como a câmera lá do filme do Bergman, que vai se especializando ou especializando o seu olhar, afunilando o seu olhar. Nós vamos então agora escutar uma leitura de um outro trecho do José de Alencar, do mesmo livro Iracema, na qual o José de Alencar descreve não só um lugar, mas enfim, uma cena como um todo. Vamos então prestar atenção nessa leitura. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros.
Serenai verdes mares e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. 3 entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano, uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. O moço guerreiro encostado ao mastro leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra, a espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o jiral, onde folgam as 2 inocentes criaturas companheiras de seu infortúnio. Nesse momento, o lábio arranca d'alma um agro sorriso. Deixara ele na terra do exílio. Refresca o vento. O rulo das vagas precipita, o barco salta sobre as ondas e desaparece no horizonte. Abre-se a imensidade dos mares e a borrasca enverga, como condor, as foscas asas sobre o abismo. Então, como você deve ter reparado aí na leitura desse trecho, num primeiro momento a gente tem uma visão bem ampla do cenário. A gente sabe que a gente tem ali uma praia e que essa praia provavelmente está localizada numa região tropical. Como é que a gente sabe disso? Pelos elementos que o José de Alencar pontua existirem aí nessa praia. É o caso, então, dos coqueiros e da jandaia, que a gente sabe que é uma ave típica de clima tropical. A jandaia, só para esclarecer, é uma ave, vamos dizer, prima do papagaio. Em seguida, a gente sabe também, pela descrição do José de Alencar, que o mar que banha essa praia é um mar bastante bravo e de águas verdes, de águas esverdeadas. Dado, então, esse cenário mais amplo, o olhar do José de Alencar passa a focalizar alguma coisa que existe nas águas bravias desse mar. É assim que ele vai, então, direcionar a descrição dele e o nosso olhar para uma jangada que vai, então, se distanciando da costa. Nessa jangada, nós sabemos que existem 3 pessoas. Uma delas, pela descrição do José de Alencar, deve ser um estrangeiro. Isso por conta da tez clara, como ele pontua, ou seja, de uma pele bastante clara dessa pessoa, que, como ele mesmo vai observar, é um indício de que essa pessoa não é daqui, não é da América, para usar esse termo bem genérico que o próprio José de Alencar usa no texto dele. A gente sabe também que uma das pessoas que está nessa jangada é uma criança que nasceu ali, nasceu nesse lugar banhado pelo mar verde e bravio e onde existem essas praias tropicais, assim como um rafeiro que acompanha a criança e o estrangeiro na viagem e que também é nascido aqui nesse território tropical. Essa descrição, então, do José de Alencar torna possível que a gente construa uma imagem da cena que ele descreve, que a gente construa a imagem da jangada se distanciando da praia, bem como das pessoas que estão nessa jangada. A gente ainda sabe, também pela descrição que o José de Alencar fornece, que o suposto estrangeiro está triste. A razão dessa tristeza é uma outra questão, não contemplada, obviamente, pela descrição,
e que vai ser contada e que vai ser narrada depois ao longo do livro. Então, só para que você tenha claro, né, o que o livro vai fazer, depois desse que é bem o início de toda a trama de Iracema, o livro vai contar, vai narrar a história de amor entre Iracema e Martim. Martim é justamente esse estrangeiro, mais especificamente um português, que está deixando o território brasileiro depois da morte de Iracema e acompanhado do filho que ele teve com Iracema e que morre no final da narrativa. Essa questão, portanto, da narrativa não é uma questão que nos interessa de perto nesse momento, e então nós voltamos apenas para frisar na questão da descrição. Ainda relembrando, como você viu, o que o José de Alencar faz ao descrever esta cena da partida de Martim é fornecer uma visão mais geral sobre o ambiente, sobre a praia, sobre o mar, para depois ir, então, ainda a exemplo daquilo que fazia lá a câmera do Bergman, e aí a analogia cabe perfeitamente, para ir, então, afunilando o seu olhar até chegar aos personagens que estão no barco e, em específico, ao Martim. Para terminar, é importante observar a respeito de tudo isso que a gente abordou a respeito do texto descritivo, que, embora a gente dissocie os tipos de textos, como a gente mencionava no início da aula, ou seja, embora a gente reconheça a existência de textos descritivos, narrativos e dissertativos, essa é uma divisão feita especialmente para fins didáticos. Isso porque é impossível existir um texto apenas dissertativo, apenas descritivo ou apenas narrativo. Essa caracterização proposta leva em conta especialmente os elementos preponderantes de um texto. Ou seja, o que é que ocorre com mais frequência naquele texto? A descrição de características de alguma pessoa, de algum lugar? Ou, ao contrário, a narração de uma história com seus personagens? Ou ainda, a exposição da opinião do autor a respeito de um determinado assunto? Veja, então, que o texto leva como rótulo aquilo que é mais preponderante, é mais frequente no seu interior. Mas é perfeitamente possível a gente ter uma narração recheada ali de pontos dissertativos ou de pontos descritivos. Esse último caso é, por exemplo, o caso do livro Iracema, que a gente acabou de comentar. Ou seja, embora José de Alencar narre a história de amor entre Iracema e Martim, ele se vale, em vários momentos, de descrições para, então, entrar com a narração de algum fato. Da mesma maneira, embora a gente tenha aqui elencado alguns passos que se devem seguir para fazer um texto descritivo, nem sempre o autor obedece a todos eles. Como a gente dizia a propósito da descrição de Iracema, que o José de Alencar faz, aquilo que o escritor vai frisar depende especialmente dos seus objetivos no momento de elaborar o texto descritivo. De qualquer modo, o que é obrigatório para qualquer texto descritivo é justamente esse procedimento de pontuar características marcantes
de uma pessoa, de um objeto, de um lugar, enfim, daquilo que nós tomamos como foco do nosso texto. Nós vamos ver agora um quadro ilustrativo para essa aula de hoje. Não tem jeito. As palavras estrangeiras invadem o nosso vocabulário há anos e todos os dias mais. Muitas delas foram e ainda são incorporadas à nossa língua como abajur, espaguete, drink. O mais usual da incorporação das palavras estrangeiras é o chamado aportuguesamento. Biquíni, por exemplo, virou biquíni ou biquíni. Assim como Pierrot e cachê, que foram transformados em Pierrot e cachê. Como também recentemente incorporamos o uso de plug, slide e tape. Algumas palavras continuam sendo usadas com a grafia original e a aportuguesada. Exemplos: stress, stresse, standard, standard. A regra mais aceita pelos linguistas é usar uma palavra equivalente em português. Quando não for possível, usar a versão aportuguesada. Vamos agora às dicas de estudo para esta aula. A primeira delas é o livro Iracema, escrito por José de Alencar e publicado pela editora Ática. A nossa segunda dica de hoje é o livro Curso de Redação, escrito pelo Hildebrando André e publicado pela editora Moderna. Nesse seu livro, o Hildebrando André apresenta uma série de considerações sobre técnicas de redação e, portanto, como fazer diferentes tipos de textos. A terceira dica de hoje é o livro Técnicas Básicas de Redação, escrito por Branca Granatic e publicado pela editora Scipione. No seu livro, Branca Granatic tem um objetivo bastante próximo daquele que o Hildebrando André tinha no seu, ou seja, apresentar uma série de técnicas que permitam ao aluno escrever diferentes tipos de textos. A diferença, entretanto, entre o livro de Branca Granatic e o livro do Hildebrando André é o fato de que o livro de Branca Granatic se redige de uma maneira bem mais esquemática e, portanto, de uma maneira um tanto mais didática que o de Hildebrando André. Por fim, a nossa última dica para a aula de hoje é o filme Gritos e Sussurros, dirigido pelo Ingmar Bergman e distribuído pela New World Pictures, e que traz para você toda a narrativa, toda a história que se desenrola a partir da primeira cena que nós comentamos na aula de hoje. Bons estudos para vocês!